a relação histórica do homem com a natureza. A relação do homem com a natureza, toda a sua história, é marcada por mitos e crenças, onde se denominavam a cada fenômeno um deus, assim como Deus do Sol, Deus da Terra, Deus do mar, Deus da chuva e assim por diante. Deus das plantações. Nesse sentido, cada ato do humano na natureza era justificado como uma forma de sobrevivência, mais especificamente a alimentação. O exemplo dos povos indígenas. Os primeiros filósofos gregos, chamados de filósofos da natureza, porque pensavam e observavam a natureza, acreditavam que seus principais questionamentos sobre a vida, sobre o ser humano, sobre o universo, seriam respondidos e explicados pela natureza. Acreditavam que uma única substância seria a base da transformação de todas as coisas. Alguns dos principais filósofos naturalistas ou pré-socráticos. Tales acreditava que o princípio de todas as coisas era a água. Esta que, variando, tomando formas diferentes, teria constituído, dado origem à Terra. Anaximenes dizia que o princípio de todas as coisas era o ar, tomando como exemplo a nossa alma, que seria o ar, princípio da nossa vida. O sopro desse ar alcançava todo o cosmos. Heráclito, para ele, o princípio de todas as coisas era o fogo com o seu movimento. Nesse sentido de movimento, ele acreditava que as coisas fluíam. Para ele também nada durava para sempre. Todas as coisas surgem do fogo, por estar em constante movimento. Demócrito acreditava que as coisas eram compostas por minúsculas partículas indivisíveis, na qual ele deu o nome de átomo, os quais eram eternos e de diversas naturezas. Eles se combinando no movimento, eles formavam as coisas, várias espécies de tudo que nós poderíamos ver. Consideramos então que considerar o pensar filosófico se liberta da religião em um certo período. Pode-se considerar que um tempo depois dos gregos, principalmente depois dos pré-socráticos, o pensamento esse pensamento filosófico separa um pouco da natureza. Na Idade Média, por exemplo, a natureza é deixada de lado, a filosofia se distancia, o pensamento se distancia da natureza. O pensamento é voltado um pouco mais ao transcendente, ao espiritual. No Renascimento, o homem se coloca no centro do universo. E alguns pensadores consideravam a natureza sem alma, sem vida. Obviamente, nesse sentido, perde toda a ligação de divindade que antigamente se dava à natureza. No século XIX, a teoria de Darwin, onde só sobrevive aqueles que conseguem se adaptar às mudanças da natureza. No século XX, a ecologia, já com toda a evolução, ela se contrapõe às tecnologias que estão em evolução e rapidamente, em questão de anos, muitas coisas novas surgem. Então a ecologia quer contrapor a esse sentido, a essa evolução da tecnologia. É perceptível que atualmente o homem sente necessidade de questionar sobre o convívio com a natureza, levando em consideração sua natureza interior, trazendo então à tona uma discussão ética, ou agir ecologicamente correto, abrangendo
o homem, animais, natureza, plantas. Já que a ética, né, nesse sentido, ela é um agir com o outro. Nesse sentido, o outro ele se torna mais amplo. Nós vamos além do homem. Então, não trabalha essa ética não trabalha somente contato com o homem, mas também o contato com os animais, com as plantas. Isso se torna um pouco mais amplo, né? A discussão, então, nos leva a pensar atualmente nossas ações, pois torna visível o quanto essas ações influenciam no planeta, no nosso ecossistema. Isso é bem claro, bem visível atualmente. Algumas pesquisas mostram que ao longo da história a movimentação de alguns filósofos em relação ao tema da filosofia da natureza, no Brasil, este é um movimento um pouco fraco, ou até mesmo inexistente. Nesse sentido, nós não podemos deixar de pensar, de entrar nesse debate, porque a questão aqui, o nosso país é muito grande, diverso, questão das naturezas, das paisagens, do ambiente, né? Torna-se visível brigas, visível principalmente aqui no nosso estado, indígenas e desmatamento na floresta amazônica. Não podemos negar então que a filosofia pode trazer sérias reflexões sobre esses temas. Olá, vou abordar agora o filósofo Hans Jonas com a ética e ecologia. Durante toda a história da humanidade, até a época medieval, a natureza afigurou-se como duradoura e permanente, que sofria ciclos e alterações, mas era sempre capaz de recuperar sem dificuldade, inclusivemente das pequenas agressões que o homem lhe causava, com as suas localizadas intervenções. Esta concepção mudou radicalmente como a ciência moderna e a técnica da derivada. O homem passou a constituir de fato uma ameaça para a continuidade da vida na Terra. Não só pode acabar com a sua existência, como também pode alterar a essência do homem e desfigurá-la mediante diversas manipulações. Tudo isto representa uma mutação tal no campo da ação humana que nenhuma ética anterior se encontra à altura dos desafios do presente. Torna-se necessária uma nova ética, uma ética orientada para o futuro. Tal não significa que seja concebida para que a pratiquem apenas os homens de amanhã. Ao contrário, trata-se de uma ética que deve reger precisamente os homens de hoje, por forma a garantir que haja os homens do futuro. Hans Jonas dedicou-se a esta problemática, tendo proposto uma filosofia baseada no princípio da responsabilidade, apresentando um novo paradigma ético, vocacionado para o nível coletivo e para a ação dos agentes políticos sociais, grandes responsáveis e contribuintes para a regra e orientação da ação humana. Uma ética atual que se procura e se preocupa com o futuro, que pretende proteger os nossos descendentes das consequências das ações presentes. A natureza ambiental extrema humana e a ecologia, no sentido referente às relações entre o comportamento humano e as consequências da intervenção sobre o ambiente atual,
Tal se deve ao fato de se pretender analisar de que forma o pensamento de Hans Jonas se pode aplicar e constituir útil como instrumento de pensamento e ação na saúde pública, designadamente no âmbito da saúde ambiental. O ambiente natural é fundamental no garantir da saúde das comunidades, sendo o objetivo último da saúde pública. Trabalha de modo que, para além de sobreviver, as populações vivam com qualidade. Nascido em Melbourne no dia 6 de julho de 1946, o filósofo que abordaremos hoje é o polêmico Peter Singer, né? E ele é um filósofo muito famoso por alicerçar a sua ética em bases fundamentalmente utilitaristas. O utilitarismo é uma corrente fundada por Jeremy Bentham que vai propor a fundamentação de toda ação que visa promover a felicidade e o bem-estar a todos os seres sencientes. Sencientes seria como seres dotados de consciência e de uma autoconsciência. Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Essa é a máxima utilitarista, né? E eu não vou adentrar aos conceitos primordiais dessa doutrina, mas é válido ter um pouco de conhecimento dela, porque em muitas partes da sua obra principal, a Ética Prática do Singer, ele vai se referir muito a John Stuart Mill, que é um dos principais utilitaristas, que viveu de 1806 a 1873. Este filósofo ele é muito polêmico pelo fato dele defender o aborto, a eutanásia e a igualdade entre seres humanos e animais sencientes. Isto é, que a vida humana não teria valor a mais do que a vida de um animal que tem consciência, que é capaz de sentir dor, que é capaz de sentir prazer e sofrimento. Para o filósofo, não existe nenhuma teoria, não existe nenhuma referência que possa servir de base ou de alicerce para a gente poder afirmar que a vida de um ser humano tenha mais valor do que a vida de qualquer tipo de animal, principalmente os sencientes, como já foi outrora referido. Singer, na proposta de acabar com a miséria, de diminuir o sofrimento dos seres humanos e dos seres não humanos, propõe várias teses. E uma interessante é que se cada ser humano desse 10% da sua renda para um fundo, que esse fundo fosse dividido entre as nações mais pobres, entre as pessoas mais miseráveis, isso ajudaria muito a diminuir a miséria. E outra proposta dele muito interessante é a questão do evitamento da produção em massa de animais para o consumo. Singer afirma que se a gente parasse de produzir tantos animais e investíssemos mais em grãos, em colheitas, deixaríamos de causar bastante sofrimento às pessoas, e tanto as pessoas quanto aos animais, porque a quantidade de terra que você utiliza para produzir, para criar um animal, ela vai ser superior à quantidade de terra que você utiliza para fazer um plantio de alguma erva, de alguma planta, que vai produzir uma quantidade maior de alimentos que poderia alimentar mais pessoas. E se isso também fosse feito, poderia evitar o sofrimento do abate do animal. Singer defende o aborto e a eutanásia em várias ocasiões. O aborto, por exemplo, ele defende no caso de uma gestação de um feto anencéfalo, sem cérebro, né? Porque este feto viveria muito pouco tempo, no máximo uns 2 anos,
teria uma qualidade de vida extremamente ruim, causaria sofrimento a seus parentes, a seus cuidadores. E, por exemplo, também ele defende o aborto no caso de fetos com espinha bífida também, que se for levado em diante vai ter uma vida muito custosa, terá que passar por muitas cirurgias, na maioria das vezes dela paliativa, né? E também o Singer ele vai defender a eutanásia quando o sofrimento ele será primordial na vida do sujeito. Para o Singer, se há sofrimento, não tem por que viver. Se a gente tem mecanismos, se a gente tem ferramentas que possam cessar essa dor, esse sofrimento, elas são válidas em diversas ocasiões. A gente pode colocar a filosofia do Singer em duas sentenças básicas. A primeira é: se há mais dor, se há mais sofrimento do que prazer e alegria, para que continuar vivendo? E a segunda é: por que a vida humana tem mais valor do que a vida de um animal? Aonde que está escrito isso? Aonde que isso vale como lei? Aonde que isso vale como regra? Muitos poderão se referir à Bíblia, porém a visão de Singer em relação à vida é muitas vezes dessacralizada. Um fato muito curioso e muito interessante que vale a pena ser citado é o fato de que este filósofo nunca conseguiu dar seu curso, nunca conseguiu dar suas aulas sobre a sua ética na Alemanha, né? Devido ao fato do nazismo, do totalitarismo e de muitas pessoas acharem que a sua filosofia, os conceitos, as suas práticas, as suas teorias podem ser usadas para servir de base para algum sistema totalitário. Então, por causa disso, ele é visto, ele tem os alemães têm muita aversão a Peter Singer.